Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. INAU, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com o médico mastologista Geraldo Magela da Silva. Nós vamos falar sobre o tema câncer de mama, aproveitando esta grande campanha do Outubro Rosa. O Alô Doutor começa agora. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vacine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vacine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a INAU é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A INAU mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo INAU, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, o SBT em Minas, para todo o Centro-Oeste Mineiro, em 61 cidades. O Alô Doutor, com esta grande audiência, eu fico feliz em poder levar adiante este projeto que promove, busca a promoção da sua saúde, e o Alô Doutor tem esta grande audiência porque também mantém esta informação séria, uma informação transparente, visando sempre, repito aqui, a promoção da sua saúde. E eu começo o Alô Doutor falando da revista Alô Doutor, que está em todos os consultórios, nas salas de espera, distribuída gratuitamente, com muito mais informação, muito mais conteúdo. A revista Alô Doutor, que chega à sua 21ª edição, com 120 páginas. Revista Alô Doutor na sala de espera, para quem espera o melhor. O programa Alô Doutor de hoje recebe com todo prazer um amigo de longa data, o doutor Geraldo Magela da Silva. Ele que é médico mastologista, ele que também é ginecologista e atuou também como médico obstetra, né? Ele que já tem 32 anos atuando na medicina. O nosso tema é o câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa. Atenção, mulheres que assistem ao programa Alô Doutor, não é? Entre em contato aí com as amigas e avise, o Alô Doutor de hoje fala sobre o câncer de mama aqui na TV Alterosa. Doutor Geraldo, nosso muito bom dia, é um prazer ter ele aqui conosco, conversando com o nosso público de toda a região. Sim, bom dia, Davi, bom dia a todos os ouvintes e espectadores. Estamos aqui hoje para falar a respeito de uma doença que é super incidente, né, no mundo todo, que é o câncer de mama,
e em específico agora no Outubro Rosa, que é uma campanha mundial a respeito da prevenção do câncer de mama. E eu me lembro bem das nossas primeiras entrevistas há cerca de 20 anos atrás, doutor Geraldo. Sim, é verdade. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido e nos traz alguns cabelos brancos. Muito bem. Doutor Geraldo, eu fico feliz, né, em ter o Alô Doutor aqui chegando para toda a nossa região. São 61 cidades que nos assistem, Divinópolis e mais 60 cidades. E as mulheres estão, né, as mulheres são maioria aqui entre os nossos telespectadores. Em toda a pesquisa, as mulheres estão lá pontuando com esta grande audiência, né? E eu queria que você falasse qual é o objetivo desse movimento que é o Outubro Rosa, que anualmente nós temos destacado aqui. Bem, se escolheu o outubro, assim, o rosa, como tem o Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata, o Outubro Rosa é para dar uma ênfase à questão da prevenção do câncer de mama. Hoje o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher. É o que mais mata? É o que mais mata as mulheres. Supera do câncer de colo do útero? Sim. Existem determinadas regiões em que, às vezes, o câncer de colo de útero aumenta um pouco, é uma incidência um pouquinho maior. São as regiões que, economicamente, são menos favorecidas, socioeconomicamente, né? Como o Nordeste. Ainda prevalece? Sim, a prevalência ainda pode, provavelmente, do câncer de colo. Mas, em geral, no mundo todo, hoje o câncer que mais mata as mulheres é o câncer de mama. É justamente isso. Eu pergunto porque, quando nós elaboramos o projeto Saúde para Todos, em 2007... e começamos a visitar as cidades, né, através da TV Alterosa, com as gravações, nós alcançamos 350 cidades, né? E a gente conversando com as telespectadoras e tudo, a gente sempre ouvia das mulheres a seguinte frase: Davi, fala sobre o câncer de colo do útero, parece que assusta mais do que o câncer de mama. Isso é verdade? Hoje, com a incidência cada vez mais alta e as mulheres sendo acometidas com idades cada vez mais jovens, então, hoje, o câncer de mama é um temor, é um monstro assim na cabeça das mulheres. Realmente, quando se palpa algum nódulo, ou quando se... Nota alguma diferença? Nota alguma diferença, um possível diagnóstico, as mulheres realmente entram em desespero, porque é uma doença muito agressiva e ela tem que ser diagnosticada precocemente para aumentar os índices de cura e com um tratamento menos mutilador. Tá. É importante nós falarmos isso porque a questão da idade, né? Qual a idade preconizada para iniciar a prevenção com a mamografia? A mulher já precisa estar com a sua vida sexual ativa, ela precisa já estar casada. Explica isso para a gente. A questão da prevenção, né? Primeiro vamos falar assim, qual é o exame de prevenção. Então, o exame que faz a prevenção do câncer de mama, de uma maneira geral, o exame de rastreamento que a gente fala, é a mamografia. Essa mamografia, pelo Sistema Único de Saúde, ela é preconizada a partir dos 40 anos, né? Que é pelo Ministério da Saúde e pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem visto que hoje, cada vez mais, o câncer está incidindo em mulheres mais jovens. Então, você às vezes faz diagnóstico numa paciente de 30, 35 anos e a paciente te questiona, doutor, mas eu nem... Às vezes a gente até questiona a paciente, minha filha, mas você não faz o exame de prevenção? Na hora que ela fala a idade, fala, doutor, mas eu não estou nem na idade da prevenção. Então, assim, realmente hoje, a gente, em algumas situações que tem algum fator de risco, a gente tem que começar um pouco antes. Chegando ao ponto de se começar... Você fala o quê? Da hereditariedade, do fator hereditário? Existem alguns fatores de risco, um deles é a hereditariedade. Esse talvez seria o principal, doutor Geraldo? O fator de risco da hereditariedade é muito importante. Mas, por exemplo, no caso de uma os fatores de riscos em geral que a gente fala, a menarca precoce, que é a primeira menstruação muito cedo, a menopausa mais tardia, a nuliparidade, né? As mulheres que não têm filhos, elas têm uma incidência um pouco maior do câncer de mama. Então, quando você tem um fator de risco, você pensa realmente em fazer uma prevenção um pouco mais precoce. A mulher que tem a primeira menstruação muito nova, ela tem mais risco de ter câncer de mama? Quanto mais tempo essa mulher fica sobre o domínio estrogênico, né? Que é o hormônio que o ovário produz, maior a incidência e maior o estímulo das mamas, né? Então, quanto maior vamos dizer assim, o tempo que essa mulher está sujeita à ação estrogênica. Então, primeira menstruação muito cedo, menopausa mais tardia, a ausência de gravidez, que seria a nuliparidade, que a mulher está sobre essa ação estrogênica mais tempo, né? Então, isso são fatores de risco. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia
preconizava para os homens, no caso do câncer de próstata, 45 anos para iniciar os exames. Agora já é 40. Sim. Você acha que essa referência para as mulheres pode cair um pouquinho? Eu acho que sim, apesar de que pelo Ministério da Saúde, Sistema Único de Saúde, tem algumas coisas que a gente não concorda muito. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia não concorda com relação à prevenção a cada 2 anos, que vem, inclusive, essa observação nos exames de mamografia feitos pelo SUS. Repita sua mamografia a cada 2 anos. A gente não concorda com isso, a gente acha que a mamografia deve ser feita anual. Tem que ser anual. E existe uma questão do SUS em fazer a mamografia de 50 a 59 anos. E depois de 59 anos, essa paciente não tem a prioridade. Não entendi, doutor Geraldo. Sim. A questão do SUS, em questão entre 50 e 59 anos, é o período que eles acham que deve ser, a população que deve ser mais investigada, né? Que deve fazer a prevenção. A partir dos 50? Sim, é muito tarde. E até 59 anos, a partir de 59, então a gente não concorda com isso. Então, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos e a cada ano, ou seja, anual, por tempo indeterminado. Um dos fatores de risco para o câncer de mama é a idade. É a idade. Quanto maior a idade, maior risco para o câncer de mama. Tá. Você já viu câncer de mama, assim, de forma precoce? Que idade? Mais 25 anos. 25 anos. Sim. É muito nova. Muito jovem. Muito jovem. E normalmente as pacientes que têm esse fator genético ou hereditário que a gente fala, se a mãe teve câncer de mama aos 35, ela vai começar a sua prevenção com 25. Então, são 10 anos antes da paciente acometida, do familiar, no caso, acometido. A mãe teve câncer de mama? Aos 35, vamos supor, que já é uma paciente jovem. Então, ela vai começar aos 25 anos. E essa paciente já é uma candidata a fazer os estudos genéticos, né? Porque hoje os estudos genéticos, quando você detecta uma mutação, aí você tem uma observação mais atenta, inclusive com mamografia, ultrassom, ressonância de mama, e ao ponto de, se a paciente for mutada, a gente tem a questão da mastectomia poupadora de risco ou redutora de risco, que foi exatamente o caso da Angelina Jolie, que teve aquele... Fez total, tirou os 2. Existe aquela questão... Foi necessário, doutor Geraldo, aquilo ali? Ou... Sim. No caso dela, a mãe dela teve câncer de mama aos 40 e poucos anos, ela teve uma tia com câncer de ovário, e ela fez o estudo genético e ela tinha mutação. Ela fez o estudo genético. Ela fez o estudo genético. Existem 2 genes que normalmente eles estão relacionados Mas ela já tinha alguma alteração para fazer? Não, foi mais mal pela raiz? Foi pela história familiar. E ela, tendo feito o estudo genético e tendo a mutação desses 2 genes, que são BRCA1 e BRCA2, eles têm relação com câncer de mama e câncer de ovário. Então, a paciente mutada, ela tem 80% a 87% de chance de ter câncer de mama durante sua vida. Então, uma vez que ela descobre essa mutação, ela tem a opção de fazer, inclusive, a cirurgia, que é a mastectomia redutora de risco. Doutor Geraldo, tem pesquisas aí que relacionam o câncer de mama com medicamentos contraceptivos. O que há de concreto com relação a isso? Olha, com relação à contracepção, não, mas a gente sabe que toda paciente exposta a um estímulo hormonal, ela tem maior chance de câncer de mama. Então, por exemplo, a reposição hormonal, ela deve ser muito bem estudada, muito bem, deve ser definida e a questão com o ginecologista, porque a gente sabe que aumenta um pouco o risco do câncer de mama. Na reposição hormonal? Sim, principalmente nas mulheres que têm mamas predispostas. Porque nessa reposição vai o hormônio... Sim, ela vai repor o estrogênio, a progesterona, que são os 2 hormônios ovarianos, né? Então, a gente sabe que esses hormônios... Ativa esses hormônios e concentra mais. Esses hormônios vão ativar a glândula mamária, né? A glândula mamária que durante o menarquema, ou seja, o período reprodutivo, ela estava em atividade, né? Após a menopausa, ela entra num período de inatividade, porque ela vai cair o nível hormonal, vai cair a influência hormonal sobre a mama. E quando você faz a reposição hormonal, você mantém essa influência e você tem que realmente ficar mais atento. Porque existem algumas mamas que a gente chama de mamas, são mamas mais densas, aquelas mamas que têm mais glândulas, elas são mais predispostas a câncer de mama. As mamas mais gordurosas ou mais adiposas, elas têm menos... a incidência do câncer de mama é menor, porque o câncer ele acomete exatamente a glândula mamária. Então, a paciente com mama mais densa é uma paciente de maior risco. Então, ela tem que ter mais cuidado com o uso dos hormônios. Tá, então, só para a gente referenciar novamente para as mulheres que nos assistem,
a mamografia, ela deve ser anual? Sim. A mulher deve ter essa iniciativa de fazer a mamografia anualmente a partir de que idade? A partir dos 40 anos pelo Sistema Único de Saúde, porque é o que é o preconizado. E se ela tem algum fator de risco, a gente começa antes. É bom ratificar isso. E os fatores de risco você já também comentou, né, doutor Geraldo? Você gostaria de trazer algo mais? A questão dos fatores de risco chama muita atenção realmente. Eu falei aqui da hereditariedade, né, da questão genética, familiar, porque é uma preocupação realmente das mulheres. Se a mãe teve, a tia teve, a prima teve, liga o sinal de alerta imediatamente, né? E se você já teve alguma doença maligna, mesmo que benigna da mama, um nódulo de mama, ou algum outro processo, se a mama é muito densa, a gente considera também um fator de risco. Muito bem. Olha, doutor Geraldo, nós vamos então ao nosso primeiro intervalo, é isso? Queria que a produção me informasse o tempo. Eu vou chamar já então, aliás, o segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Alô Doutor. Vamos deixar um tempinho maior para o terceiro bloco, dando sequência a essa entrevista especial com o doutor Geraldo Magela da Silva. Ele que é um médico mastologista, é ginecologista também, atuou como obstetra durante muito tempo e ele atendeu prontamente o nosso convite, conversando com toda a nossa região, orientando as mulheres que assistem ao Alô Doutor de hoje, falando sobre o tema câncer de mama, aproveitando este mês tão importante que é o Outubro Rosa. Já já a gente volta, não saia daí. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, na sua 11ª temporada, 11 anos no ar com esta grande audiência. Né? Eu particularmente aí com as entrevistas médicas desde 98, 99, são cerca de 20 anos com as entrevistas médicas. O doutor Geraldo foi um dos meus primeiros entrevistados naquela época, quando iniciamos o projeto Saúde para Todos, que alcançou 350 cidades de Minas Gerais. Rapidamente aqui sobre a revista Alô Doutor, nós já estamos trabalhando para esse final de outubro, a 22ª edição da revista, que é distribuída gratuitamente em 3.000 pontos da nossa região centro-oeste, trazendo mais informação para a promoção da sua saúde, ok? Olha, o doutor Geraldo Magela da Silva também atua na CON, né, doutor Geraldo? Sim. Qual o trabalho que se realiza lá? Na CON nós temos um ambulatório, né, de atendimento às pacientes da região toda e como mastologista eu sou um dos membros da equipe de mastologia da CON. Ok, você também é mastologista pelo SUS, né? Pela Policlínica aqui de Divinópolis. Sim. Faz parte da equipe lá do Mamocentro.
com a doutora Thaís e a doutora Heloísa. Isso, né? Heloísa Serri. E também no Centro Especializado em Diagnósticos e Tratamento das Doenças da Mama. Que é o Mamocentro. Ah, tá certo. Ok. Doutor Geraldo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do tratamento do câncer de mama. Porque receber a notícia, né, do câncer, do nódulo, é sempre assustador. Né? A gente sabe que hoje os índices de cura aumentaram muito. Né? Cada vez mais, quando diagnosticado precocemente, as chances aumentam muito. Né? Hoje, as modalidades, as formas de tratamento, eles têm obtido maior sucesso? Sim, a questão do tratamento está estritamente relacionada à prevenção, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, menor é o tratamento, vamos dizer assim. Dura menos. Menor a cirurgia, vamos dizer. E até com relação ao tratamento complementar, quimioterapia, radioterapia. Porque o câncer de mama hoje ele é tratado com um tripé. É cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Cirurgia, né? Em alguns casos? Cirurgia em todos os casos. Todos os casos? Todos os casos. A quimioterapia em alguns casos, casos muito precoces, o oncologista clínico, na verdade, ele não indica às vezes a quimioterapia. E a radioterapia, sempre que você faz a doença, o tratamento conservador. Toda vez que você não tira a mama da paciente, faça uma mastectomia parcial, você tem que complementar com a radioterapia. E a quimioterapia vai depender do estágio da doença e de alguns fatores relacionados ao tumor. Né? Às vezes é só a quimioterapia, às vezes é só a radioterapia e às vezes os dois? Se você, por exemplo, faz uma mastectomia radical e a doença não está tão avançada, você às vezes consegue tratar só com a mastectomia e com a quimioterapia, não precisa da radioterapia. Doenças mais avançadas é que tem que englobar os três tratamentos. Tá, então quando a situação está mais difícil no tratamento, o câncer mais avançado, tem que se aplicar as três opções. Não quer dizer que as pacientes que vão fazer cirurgia quimio e rádio estão com doença avançada, né? Então não quer dizer isso. Mas hoje as drogas estão cada vez mais específicas, com respostas cada vez melhores, a cirurgia evoluindo também, a gente partiu de uma época em que se fazia tratamento radical, tirava a mama de todas as pacientes, independente do volume do tumor. Hoje a gente já faz uma cirurgia bem menor, a gente, dependendo do volume da mama e do volume do tumor, a gente tira só uma parte da mama. Essa cirurgia é por vídeo? Não, hoje, porque a mama, como é um órgão externo, a cirurgia é uma cirurgia tradicional. O vídeo a gente reserva para cirurgias endoscópicas, de abdômen e tudo. A mama é um órgão externo, é mais a cirurgia tradicional. Isso. Tá. Agora, você falou aí da quimioterapia e da radioterapia, né? Sim. Essas duas modalidades confundem muito o paciente, as pessoas, né? Eu queria que você explicasse o que é cada uma delas. Sim. A quimioterapia e a radioterapia. A gente tem objetivos, né, no tratamento. O controle local da doença, ou seja, o controle da doença na mama, ele é feito com a cirurgia e com a radioterapia. Tá. A quimioterapia é para um controle à distância, porque o câncer de mama, assim como todos os outros cânceres, eles têm a capacidade de gerar metástases. Eles podem jogar células na corrente linfática e daí o primeiro sítio de metástase seria a axila, no caso da mama, né? 80% das doenças da mama, elas drenam para a axila, por isso a importância do exame, além de fazer a palpação da mama, o autoexame, palpar as axilas, né? Porque às vezes você faz o diagnóstico de gânglios de ínguas comprometidas na axila. A quimioterapia é então um bloqueio. Sim, estou falando a referência assim, o controle local da doença é feito pela cirurgia e pela radioterapia. Ah, tá. A partir do momento que essa doença gerou uma metástase, ou a hipótese dela ter gerado uma metástase, aí o tratamento é a quimioterapia. Okay. A quimioterapia é para um tratamento à distância, porque qualquer célula que sai daquele tumor, ela é capaz de formar outro tumor semelhante em qualquer órgão onde ela se alojar. No caso do câncer de mama, os órgãos mais comuns, né, que são os ossos, as metástases ósseas, as metástases hepáticas e as pulmonares. A radioterapia, então, né? é um tratamento local. A rádio. A Sim, a químio, um tratamento à distância. À distância, sim. Porque ela vai procurar alcançar outros órgãos que possam ter sido acometidos. Sim, onde tiver células malignas, ela vai tentar destruir essas células
onde quer que elas estejam. Essa é a função da quimioterapia. Ok. E é o grande temor das pacientes, porque um dos efeitos colaterais da quimioterapia é a queda do cabelo, né? E é a principal pergunta que as pacientes fazem: meu cabelo vai cair? Aí você tem que realmente, na hora desse diagnóstico, na hora dessa informação, você tem que ter essa abordagem tem que ser uma abordagem realmente bem delicada e com bastante, eu falo com bastante envolvimento, porque essa questão da queda do cabelo realmente é um estigma, é uma questão que preocupa muitas mulheres. Sim. Doutor Geraldo, a perca da mama seria hoje assim, a maior consequência do nível emocional da mulher ali no tratamento? Porque se pode refazer a mama hoje de uma forma muito, vamos dizer assim, né, talvez até tranquila, hoje com tudo que a medicina promove, né? Inclusive o senhor também faz essa cirurgia. Sim. A questão da mastectomia, né? Hoje a gente faz muito menos mastectomias do que há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje faz muito menos. Menos mastectomias, porque hoje a gente faz diagnósticos de doenças menos avançadas ou mais precoces. E tudo melhorou também, né, doutor Geraldo? Sim. A forma do tratamento. Sim. Então, a paciente que vai ser submetida à mastectomia não quer dizer que ela esteja uma doença avançada. Existem doenças iniciais, mas que estão mais extensas na mama, vamos dizer assim, que no caso é o carcinoma in situ, que ele é diagnosticado com as microcalcificações na mamografia antes de formar um tumor. Então, às vezes, eles têm uma extensão grande na mama que você tem que fazer a mastectomia, mesmo sendo uma doença inicial. E as doenças com os tumores maiores também, às vezes, você tem que fazer a mastectomia. E a mastectomia é uma mutilação, né? A mama, ela faz parte da conformação corporal, da questão da feminilidade, Sim, é esse ponto que eu queria sexualidade, né? A mastectomia, então, ela sempre é total? Ou ela pode ser parcial? Em doenças iniciais, em tumores pequenos, você consegue a mastectomia parcial ou a quadrantectomia, que a gente fala. Hoje a gente fala, tem tumorectomia. Qual que é o termo? Quadrantectomia. Você tira um quadrante da mama. Que é um parcial. É uma mastectomia parcial. E a tumorectomia hoje, que é tirar o tumor com margem. Às vezes você não precisa nem tirar o quadrante todo da mama. O quadrante é quando você divide a mama em 4 Sim. e tira um quadrante. Mas hoje você tem condição de tumores pequenos, você faz uma tumorectomia. Você tira o tumor com margem livre, né? Faz uma avaliação da axila e depois a necessidade ou não da quimioterapia, radioterapia sempre. Aí entra o trabalho da oncoplastia mamária. Sim. Aí a oncoplastia, na verdade, já é uma subespecialidade da mastologia, né? Tá. Hoje o ideal é que todo mastologista tenha essa formação em oncoplástica. Já vai operar, já faz o... Sim. Você tira a mama, você faz a reconstrução da mama, você faz uma nova mama, né? É lógico que não vai ser uma mama natural, como você está tirando, mas você deixa um volume, essa paciente não vai precisar usar enchimento, não vai precisar ficar tão estigmatizada com relação ao tratamento. E isso, para o tratamento que ela vai enfrentar, né, da quimioterapia, radioterapia, é importantíssimo. O paciente que sai de uma cirurgia com uma mama reconstruída, a questão emocional, psicológica dela influencia muito. Né? Já faz a cirurgia e já sai com a mama reconstruída. Sim. Existem casos que você consegue reconstruir imediato. E existem outros casos que você coloca expansores, vai expandindo essa mama aos poucos. E existem as pacientes mastectomizadas que fazem reconstrução tardia. Aí você tem que fazer retalhos de músculo, retalho do grande dorsal, retalho do músculo abdominal. São cirurgias maiores, mais amplas, mas que hoje é possível fazer para se reconstruir a mama que foi retirada. Doutor Geraldo, as suas considerações, né, nesse momento final do programa, gostaria que você falasse sobre como prevenir o câncer de mama em rápidas palavras. Sim. A prevenção, eu acho que é o melhor, é tudo que se quer, né? Eu falo com as pacientes que prevenir é o melhor diagnóstico, é o melhor tratamento, na verdade. Então, assim, prevenir é a mamografia anual, a partir dos 40 anos, infelizmente, pelo Sistema Único de Saúde, e a partir de pacientes mais jovens, em casos de fatores de risco, né? Pacientes que têm esses fatores de risco. A partir dos... Se o fator de risco é importante, por exemplo, mulher com mães, parentes de primeiro grau antes dos 35 anos, você vai começar aos 25 anos. Né? Vale a pena começar mais cedo. Prevenir é a melhor medida. Te agradeço muito pela sua presença. Muito obrigado. A sua disponibilidade em estar aqui. Sim, e o programa vai para o nosso site, né? Assim que termina a nossa produção, já coloca o programa também no site, no www.alterosa.com.br.
Doutor Geraldo, obrigado pela sua presença, então bom dia. Eu que agradeço, bom dia. O meu abraço, a minha homenagem de hoje vai para as cidades de Córrego d'Anta, Serra da Saudade e também Tapiraí. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Até o próximo sábado. Até lá, um forte abraço e eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos.